Olá, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão nesse dia tão importante como todos os dias que o Senhor nos concede vida e graça para que sejamos vivos. Hoje eu quero falar sobre escolhas erradas. Quantas pessoas que nessa vida fizeram certas escolhas e se arrependeram? Muitos escolheram, quem sabe, a profissão errada. Alguns podem ter escolhido o casamento errado. Outros podem ter escolhido o nome dos filhos errado. E alguém pode ter escolhido até mesmo o lugar que vive errado. Eu estava meditando na palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 13, no versículo de 8 a 10, onde fala sobre a escolha de Ló. Quando Abraão se separa, está escrito assim: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Em Gênesis 13, o versículo 9, então nos mostra claramente uma escolha que Abraão propôs ao seu sobrinho Ló, que havia saído com ele, acompanhado, os dois tinham enriquecido muito, porém, duas formas de ver as coisas. Na primeira linha, nós encontramos então Abraão percebendo que as intrigas aumentaram e isso traria um mal familiar, visto que os seus funcionários entravam em atrito com os funcionários de Abraão. Então agora, Abraão, totalmente na direção de Deus, ele propõe ao sobrinho uma escolha. E o que eu vejo nessa escolha é que Abraão, como mais velho, poderia tomar a iniciativa e falar: não, eu vou para cá e você vai para lá. Mas, por ser um homem que tinha fé e acreditava em Deus e sabia que Deus era o poderoso para cuidar dos seus caminhos e da sua vida, e estar na direção de Deus, ele lança a proposta: você escolhe, a terra está aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, sem problema nenhum. Então, somente que possamos manter o nosso vínculo familiar, mas que não tenhamos mais essas intrigas que os nossos parentes, amigos e funcionários estão tendo. A escolha de Ló é o que me chama a atenção. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas, ele olhou e viu o Vale do Jordão e até chegar em Zoar, e tinha bastante água. Então ele optou por escolher essa terra, que era uma terra fértil e uma terra bonita e que encheu-lhe os olhos. A sua escolha foi pensando justamente no seu bem-estar físico e da sua família. Não vou dizer que nós não pensamos assim, mas na sua escolha ele esqueceu de pedir a direção de Deus. E a escolha foi errada. Porque quando ele vai para Zoar, ele entra nessa campina e acaba chegando ali até Sodoma e Gomorra e começa a viver lá. E ali ele começa a ter problemas, porque a cidade era promíscua. O mal estava ali. Então ele começa a sofrer ali as opressões de uma terra injusta, de um povo fora dos planos e do temor de Deus. Isso começa a atrapalhar os seus caminhos. O que nós aprendemos é que nesta vida é perigoso escolher segundo os nossos olhos, pois os nossos olhos nos enganam e podemos até achar que estamos certos. Mas Ló entrou por esse caminho, e abreviando para que o vídeo não fique muito grande, vocês sabem o que aconteceu posteriormente quando os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra. Vocês percebem claramente que Ló propõe ali até entregar suas filhas àqueles homens maus, mas não é permitido. Mas posteriormente os anjos tiram da cidade. Nessa saída, Ló perde a esposa, a cidade é totalmente destruída, com certeza os seus bens. Posteriormente, as suas filhas o embebedam e acabam tendo relações com ele, e aí traz uma consequência muito drástica na posteridade de Ló, por causa de certas escolhas erradas. Ainda podemos pensar a respeito de uma outra escolha também, uma escolha diferente, uma escolha importante. Foi justamente em Hebreus 11, 24 e 26 narra a história de Moisés.
A Bíblia diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo sofrer com o seu povo a ter que desfrutar os prazeres do pecado durante um tempo, porque ele não era filho daquela nação. Ele preferiu sofrer com aqueles que têm os planos, a chamada e a vontade de Deus na sua vida. E por amor de Cristo, ele considerou a desonra, a riqueza, o maior que os tesouros. Ele se considerou que lá como o maior tesouro que ele tinha era Cristo, era servir a Deus, era ser contemplado por Deus pelo seu perdão, pelo seu amor. Então, uma escolha certa, né? A escolha de Moisés, uma escolha correta. Escolheu o lado correto da história da palavra de Deus, que é servir a Deus. Uma outra escolha que também muito errada e perdeu uma oportunidade de escolher uma melhor coisa é justamente sobre Salomé, a filha de Herodia. Está escrito lá em Mateus 6, diz assim, que festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodia diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e do que estavam à mesa com ele, ordenou que assim fosse feito e degolou João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, dada a jovem, e ela entregou a sua mãe. A escolha errada, uma oportunidade de pedir algo bom, uma oportunidade de escolher algo bem para a sua vida. Mas ela prefere escolher justamente o pedido da sua mãe, a ira que ela tinha de João Batista, porque João Batista vinha falando a verdade a respeito do relacionamento dela, e isso faz com que ela provoque e condene a sua filha a fazer uma drástica escolha, uma escolha maldita, quando escolhe a cabeça do profeta. São pessoas que perderam a oportunidade, são pessoas que perderam a chance de escolher bem. Ainda também, quando começamos a estudar as cartas de Paulo, nós encontramos lá em 2 Timóteo 4:10, ele dizendo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Em outra tradução diz, escolhendo o presente século. E foi para Tessalônica. Também um obreiro que poderia ter tido sucesso na sua vida, poderia ter alcançado lugares muito maravilhosos para viver, mas preferiu escolher um momento, viver a vida, desfrutar dos bens materiais e perdeu aí a oportunidade de estar servindo a Deus no ministério do apóstolo Paulo e até mesmo, quem sabe, ter um ministério profítico abençoado na sua vida. São escolhas erradas. Também nos faz lembrar a história de Judas, né? Judas poderia ter escolhido, assim como os outros apóstolos, a estar ao lado do Senhor Jesus e sofrer as consequências do ministério. Mas ele escolheu trair o mestre, vender o mestre. E isso custou muito caro, porque custou a sua própria vida. O remorso foi tão forte daquilo que ele fez, que ele preferiu se matar, destruindo a sua própria vida. Vocês pensam que é diferente do dia de hoje, meus irmãos? Há muitas pessoas que estão escolhendo errado e achando que estão fazendo certo, quando deveria pedir a direção de Deus para a escolha. Escolha o seu ministério na direção de Deus. Escolha o seu casamento, jovem, na direção de Deus. Escolha o lugar que você vai morar, o lugar que você vai trabalhar, orando e pedindo a direção de Deus, para que Deus abençoe sua vida. Eu me lembro também de Josué, né? Josué, ele fala para o povo de Israel, vocês escolham quem vocês querem servir, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Estou correndo um pouco, porque eu não gosto de fazer vídeo longo, tá bom? Ainda vejo Davi dizendo no Salmo 27, versículo 4 e 5, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo. Certas escolhas têm garantia de segurança eterna. E eu quero concluir dizendo o seguinte, em Gênesis 4 e 7, quando Caim mata Abel, seu irmão, por causa da inveja. E ali Deus explica para ele, e serve para nós também, e para nós especialmente, quando ele diz, olha, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo e dominar você. Então, quando você faz o mal, quando você faz uma escolha errada, você está escolhendo umas consequências para a sua vida.
E às vezes as pessoas não entendem o que é ser cristão. Cuidado com as escolhas que você está fazendo hoje. Talvez você escolha se vingar de alguém. Tudo bem, essa vingança vai lhe trazer consequências. Talvez você escolha negligenciar uma chamada, ela vai ser cobrada sua. Talvez você escolha amar a sua família e nessa escolha você negligencie o amor, você vai ser cobrado disso. Então, meu querido, uma palavra de um pastor: cuidado com as suas escolhas. Se você tem temor de Deus, escolha certo e terá a proteção dele. Se você escolher errado, o inimigo o escravizará e te fará você sofrer drásticas consequências. Que Deus te abençoe, essa é uma palavra de reflexão. E nessa época tão terrível de pandemia, a gente está vivendo aí esse tal de isolamento social, não podemos ter os nossos cultos, mas estamos felizes servindo ao Senhor. Eu quero deixar o meu abraço virtual a cada um de vocês. Fiquem com Deus, que a gloriosa paz do Senhor vos abençoe e vos dê sempre um momento de paz, de felicidade, de graça e saúde na presença de Deus. Aqui vai esse abraço do vosso servo, pastor Aparecido Gomes. Fiquem com Deus. Paz do Senhor a todos.